Seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Esta pequena frase da primeira leitura do profeta Jeremias nos chama a atenção para a vida deste profeta. E mais do que isso, nos chama a verdadeira atenção para o tema da liturgia deste final de semana. O tema da liturgia é o modo do seguir a Jesus, como eu estou seguindo Jesus. Para chegar até lá, vamos ficar até na primeira leitura com essa imagem do profeta. Quem era o profeta Jeremias? O profeta Jeremias era muito jovem quando recebeu a vocação de ser profeta. E ao receber a vocação de ser profeta, o profeta Jeremias assume a responsabilidade de não dizer palavras suas, mas de dizer palavras do Senhor. E nós sabemos que a missão da profecia, de ser profeta, é uma missão muito incômoda, é uma pedra no sapato, uma pedra de tropeço, porque nem todos querem ouvir a verdade. E na história do profeta Jeremias, ele acaba sendo preso, torturado, e também ele vai ser muito maltratado, veja, não pelos inimigos, mas pelos próprios irmãos de sangue, por aqueles que eram amigos do profeta Jeremias, ou que se diziam amigos dele. A profecia sempre traz para nós esta denúncia, mas ao mesmo tempo uma contradição muito grande. Um exemplo: faça a experiência de falar sempre a verdade para ver quem você vai ter à sua volta. A nossa sociedade, a nossa comunidade, seja ela uma comunidade humana, não quer ouvir a verdade. A verdade incomoda, não é mesmo? A verdade desestabiliza, a verdade machuca, mas poucas pessoas sinceras dizem a verdade. Então, nós podemos nos perguntar, o que tem a ver o seguimento de Jesus com a vocação do profeta Jeremias? Tem tudo a ver. O profeta Jeremias, nesta mesma leitura em que ele declara que Deus o seduziu para a profecia, ele vai dizer que está cansado da sua missão, porque ele se tornou motivo de chacota o dia inteiro, porque todos zombam da palavra de Deus, não só zombam do profeta, mas zombam do próprio Deus. Então o profeta vive essa difícil missão de ser profeta daquele povo, de falar a palavra do Senhor. E é muito importante que no final da leitura, ele quase que desistindo da sua vocação, ele recebe de novo um chamado do Senhor, uma visita do Senhor, para que ele renove seu caminho, para que ele retome seu caminho. Olhando para as nossas vidas, quantos de nós, muitas vezes desanimados, cansados, às vezes até sem esperança, o Senhor nos visita novamente e nos faz caminhar pelos caminhos dele, de novo. Então, uma lição é muito importante. Seguir Jesus é importante sim, porém, seguir Jesus é recomeçar sempre. Seguir Jesus é sempre e de novo voltar ao caminho dele. Seguir Jesus não é fazer a nossa vontade, mas a vontade dele, porque Jesus nos chama para o seu seguimento. Nós ouvimos a segunda leitura, Paulo traduz muito bem a missão nossa no dia a dia. Paulo vai dizer que o verdadeiro culto espiritual a Deus, de fato é viver uma vocação na santidade. Agora, nós temos que entender o que é cultuar a Deus. Cultuar a Deus não é só vir à missa. Cultuar a Deus não é só fazer o bem.
Cultuar a Deus é viver a nossa vocação como resposta a cada dia. E ele nos adverte para algo muito perigoso: não se conformar com o mundo. Muitos de nossos irmãos estão conformados com o mundo, ou seja, têm a mesma medida do mundo, têm a mesma forma do mundo. E eles, de certa maneira, não pertencem a Cristo, mas ao mundo. Quando eu digo pertencer ao mundo, eu não falo de pecados, eu falo da mentalidade que muitas vezes está na nossa cabeça. Nós achamos que pertencer a Jesus é condenar os outros, e isso é mentira. Pertencer a Jesus é aprender a misericórdia dele, é fazer o que ele nos pede. E como nós vamos saber se estamos cultuando a Deus ou ao espírito do mundo? Basta ver a nossa vida, basta ver as nossas decisões. Por isso, prestemos atenção, discernimento é muito importante. Nós não poderemos, uma outra lição, a segunda lição para o seguimento de Jesus, é não ir com os outros, é não ter a cabeça dos outros, mas ousar ser diferente. O cristão não pode dizer: nós estamos numa pandemia, o que eu tenho a ver com isso? Não, nós somos cristãos e temos que discernir o que eu posso fazer para evitar cada vez mais o contágio. O que eu posso fazer para discernir bem na minha cachola, o que eu posso fazer para bem viver a minha vocação. Porque se nós vamos com a onda do mundo, se nós não discernimos, nós não estamos cultuando a Deus. E cultuar a Deus, de fato, é prestar atenção no nosso modo de viver, no nosso modo como estamos nos relacionando com Deus, conosco mesmo e com os irmãos. E a palavra que São Paulo inicia a sua carta é: pela misericórdia de Deus. Penso eu que nós todos temos que reaprender de novo o que é misericórdia. E o Evangelho nos apresenta a figura de Pedro, este homem tão importante da igreja, mas um homem muitas vezes contraditórios. Parece eu, parece você, parece todos nós. Pedro é o retrato de toda a humanidade. Se você se recorda, na missa do final de semana passado, Pedro é aquele que diz: Senhor, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Cristo. E hoje este mesmo Pedro, que disse que Jesus era Filho de Deus, é aquele que diz a Jesus: olha, que isso não te aconteça. Jesus diz que vai a Jerusalém sofrer a sua paixão, morte e ressurreição. E Pedro diz, olha, Pedro chama Jesus como se fosse o Senhor de tudo, chama Jesus e diz: olha, vem aqui, você está louco? Você está ruim da cabeça? Não vai acontecer isso com você, Deus me livre, que isso não te aconteça. E Jesus diz a Pedro: afasta-te de mim, porque você é como se fosse um Satanás, você não pensa como Deus, mas sim como os homens. Mostrando para nós que, se nós dizemos sim, nós temos que permanecer no sim. Não é porque dizemos sim hoje, que amanhã não podemos cair em pecado. Ou melhor, que tomemos cuidado com a nossa vida. Veja, Pedro repreende o próprio Deus. Pedro chama a atenção de Jesus, e Jesus diz para ele: olha, se você quer me seguir mesmo, tenha vergonha na cara de não ir à minha frente, mas ir atrás de mim. Muitas vezes no seguimento a Jesus, nós queremos ir à frente dele, nós queremos dizer para ele: aí você não vai, você vai atrás, você vai aonde eu quero.
E muitas vezes, e isso eu repito muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos criar um Deus à nossa imagem e semelhança. Olhando para Jesus, indo para Jerusalém, nós dizemos: você não vai ser crucificado, porque isso não é de Deus. Isso é muito perigoso. Quando nós queremos fazer de Deus e das pessoas a nossa manipulação. E aí manipulamos os outros e as pessoas e também a Deus em nome dos meus benefícios. Então é muito importante entender que este evangelho é um evangelho de cada um e cada uma se perguntar: até que ponto eu estou renunciando a si mesmo? E Jesus disse: se você não é capaz, Pedro, de renunciar a si mesmo, você pode ser tudo, mas você não vai ser meu discípulo. E renunciar a si mesmo é uma tarefa difícil, porque nós somos egoístas, nós queremos honras e glórias, palmas, louvores, e o segmento de Jesus não é isso. O segmento de Jesus é assumir a sua cruz a cada dia e tentar morrer para o pecado, tentar a cada dia viver essa conversão permanente. São Paulo vai dizer também que na sua vida da comunidade resplandeça Cristo, renasça Cristo. Essa é a nossa tarefa. Não quer dizer que seremos sempre perfeitos, isso não quer dizer que nunca vamos cair, não. Isso quer dizer que nós temos que sempre recomeçar, purificar o nosso coração. E Jesus diz uma coisa muito importante no final desse evangelho: olha, quem não é capaz de fazer conta da sua vida, quem não é capaz de doar a sua vida, não pode ser meu discípulo. Quem é muito apegado a si, quem é muito apegado à sua imagem, quem muito é apegado à opinião que os outros fazem de mim, não pode seguir a Jesus, está seguindo a si mesmo. Então a tarefa é renunciar-se a si mesmo, e isso não é fácil. Vamos ser honestos, isso não é fácil, não é fácil. Por isso, a tarefa hoje é uma conversão permanente. E nós podemos dizer que nós temos que viver duas palavras: a alegria de recomeçar, a alegria de pertencer a esta comunidade, mesmo que eu caia, mesmo que eu peque, mesmo que eu erre, mesmo que eu não acerte, mas eu quero acertar. Não se trata de beneficiar o pecado, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que nós estamos sempre aprendendo. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém deve falar eu sou melhor que você, não, nós somos irmãos. A alegria do recomeço, do recomeçar sempre. E uma outra palavra que nós perdemos do nosso vocabulário é esperança. Esperança para renascer em Cristo, esperança para renovar a nossa vida nele, e não nas coisas do mundo. Que nós hoje possamos, de verdade, de coração sincero, nos apresentar diante de Deus, e realmente se perguntar: eu estou renunciando a si mesmo, ou eu estou cada vez mais me apegando a mim? Ou cada vez mais eu estou me apegando à minha vida, às pessoas, mas que eu seja livre para seguir Jesus. E finalizando, dizemos: aquele que doar a sua vida para mim, isso é viver o Evangelho. Num breve momento de silêncio, vamos refletir a palavra que ouvimos, para que nós possamos nos separar do espírito do mundo, um espírito egoísta, narcisista, em que apenas poucas pessoas vivem e não todos. A proposta de Jesus é que nós abracemos a cruz, renunciemos a nós mesmos e o seguimos de coração sincero e alegre.